Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou o André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha, Biaclini e Mohamed Ali. Boa noite. Para os últimos acontecimentos sobre o genocídio em Gaza e a situação geopolítica do Oriente Médio. Na entrevista de hoje, vamos receber o professor de Relações Internacionais, Bruno Huberman. Lembrando a quem nos acompanha, Oriente Médio em Revista. E para quem está acompanhando a gente aqui no ao vivo, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom, na sequência, então, a gente vai conversar com o convidado de hoje, Bruno Huberman, que é professor e muito obrigada por estar com a gente hoje aqui. Boa noite, Júlia. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Então, eu vou começar essa nossa conversa de hoje, professor, com um tema que parece, assim, né, comum, corriqueiro, outros convidados já falaram sobre isso, mas também como a gente tem uma audiência sempre nova, cada semana, pensando também num público mais amplo, a primeira questão, por que é importante separar o judaísmo do sionismo? E, na sequência, existe judaísmo sem sionismo? Acho que, em primeiro lugar, é importante dizer para a audiência, eu sou judeu, né? Acho que é por isso que ela está dirigindo essa questão para mim, e sou integrante também, além de professor, né? Sou integrante do coletivo Vozes Judaicas por Libertação. Venho, né, pesquisando a questão palestina e também participando de movimentos de solidariedade há muitos anos. Então, a gente se mobiliza, enquanto judeus antisionistas, em solidariedade com a Palestina, porque a gente acredita que, de alguma forma, a colonização do território do povo palestino é complementar à colonização pelo movimento sionista, né, que levou à construção do Estado de Israel, é complementar a colonização sionista do judaísmo, de alguma forma, né? O sionismo, ele é um tipo, né, de movimento judaico nacionalista, né, que de alguma forma capturou todos os sentidos do judaísmo, né, chegando a se tornar quase um sinônimo de judaísmo, eu diria, ao final do século XX, né, conseguiu completar, né, essa hegemonia sobre o judaísmo, fazendo com que muitos judeus se identificassem, né, com Israel de uma forma automática, a forma pela qual eles entendiam viver o judaísmo, né? Só que isso é uma redução do processo histórico do judaísmo, da diversidade do que é ser judeu, né? Porque o sionismo, né, que é a denominação desse movimento político de colonização judaica da Palestina, né, ele não representa todo o judaísmo, né, nunca representou, embora busque se colocar enquanto representante de todos os judeus do mundo, né? Então, os movimentos judaicos anti-sionistas, né, buscam dizer não em nosso nome, né, ou seja, o que os sionistas fazem na Palestina, né, não representa o judaísmo, né? Então, a gente reivindica nessa separação do judaísmo do sionismo de uma forma a colocar como, por exemplo, né, a violência dirigida ao Estado de Israel não é uma violência antissemita, tal qual a violência dirigida aos judeus
né, durante o Holocausto, por exemplo, né? Então, essa é uma distinção fundamental, né? Que deve ser feita, né? E que vem sendo reconstruída, né? De alguma forma, o sionismo conseguiu impor uma hegemonia, uma dominância sobre as comunidades judaicas, né? Mas, felizmente, essa dominância, essa hegemonia tem sido rompida. É um rompimento que a gente enxerga, né, em todo o mundo, em todas as comunidades judaicas, inclusive em Israel, né, obviamente. Mas esse rompimento é muito mais forte no centro do Império, né, nos Estados Unidos, que tem a maior comunidade judaica do mundo, né, ou seja, uma comunidade judaica muito próxima à comunidade judaica na Palestina, né, onde está o Estado de Israel. Então, muito forte, né? Talvez que tem uma importância até maior do que a própria comunidade judaica na Palestina e Israel, né? Em termos da geopolítica internacional. Então, nesse sentido, né, esses atritos, né, têm gerado importantes desdobramentos, né, nesse apoio, né, porque que o mundo ainda confere a um Estado genocida, né? Porque o mundo ainda apoia um Estado genocida quase 2 anos depois do início do genocídio por causa do sofrimento histórico dos judeus, né? Então, a gente precisa distinguir o sofrimento histórico dos judeus desse Estado, né? Porque o Estado de Israel é fruto de um projeto político de uma parcela de judeus, né, mas não diz respeito à universalidade dos judeus, a todas as formas de luta dos judeus historicamente, né? Então, né, e esse movimento político, que era simplesmente um movimento nacionalista, né, a gente poderia reivindicar até ali no começo do século XIX, se transformou num movimento colonizador, genocida, de apartheid, né, chauvinista. Então, né, a gente rejeita, né, esse projeto e defende, de alguma forma, o fim desse projeto, né, sionista na Palestina. Se me permite, Bruno, até uma observação do movimento sionista mundial, né, o judaísmo, inclusive, é minoria. A grande maioria, só nos Estados Unidos, são 60 milhões de cristãos sionistas. Uhum. Né? Então, tomar esse movimento puramente judeu é errado. É um movimento bem mais amplo, né? E aqui no Brasil, infelizmente, hoje são 30 milhões de sionistas cristãos, né? E estão envolvidos no nosso judiciário, né? Estão no nosso Congresso, no Senado, em todo o cenário político, né? E até a gente vê, né, algumas ações da polícia de São Paulo, Rio, que vão treinar em Israel em ações surpresa, né, de punição coletiva, né, no Rio de Janeiro, né, que nem aconteceu ali perto do Catete esse final de semana. Então, esse movimento, né, ele é realmente está servindo de exemplo, ele está se espalhando, né, o movimento sionista, e a maioria, sim, é cristã. Só essa observação. Tá? Desculpa. Acho que de forma complementar, Mohamed, a gente tem essa parcela cristã evangélica, né, que é militante em favor da causa sionista, a gente pode dizer, mas acho que eu diria que o sionismo faz parte do senso comum, além de tudo, sabe? Obviamente, nas igrejas evangélicas você tem um sionismo mais atarracado, assim, semelhante ao sionismo dos judeus, assim. Mas mesmo as pessoas que não são militantes, né? Acho que isso é a principal questão, talvez, né? Faz parte do senso comum das pessoas defenderem o projeto sionista de uma forma, porque faz parte das classes dominantes, dos ideais que está na mídia hegemônica, sabe?
Ou seja, não é a Globo News, a CNN, não são dirigidas nem por evangélicos nem por judeus, sabe, sionistas. Faz parte do establishment. Então, é algo acho, ainda mais profundo, para além desses grupos militantes, sejam evangélicos, sejam judeus. Perfeito. Bem, pessoal, você que nos acompanha aqui nos canais que estão retransmitindo esse programa pelo Oriente Médio em Revista, pelo coletivo Brasil de Fato Rio Grande do Sul, a Voz Trabalhadora, canal da Geopolítica, GGN, e também aos sábados pelo canal da revista Fórum. A gente pede seu apoio, curta aí o nosso programa, compartilhe em suas redes e mídias sociais. E também nos apoie através do nosso Pix, que está passando aí na tela, para que possamos dar sustentabilidade a esse projeto, a esse programa, que é o Oriente Médio em Revista. Bruno, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Oriente Médio em Revista, Bruno Huberman. Eu tenho a seguinte pergunta para você, meu caro. Podemos afirmar que o sionismo e a lealdade para com o Estado de Israel tentam capturar o sentido de pertencimento do judaísmo? Ao menos no Ocidente, isso já acontece? Procede? Oi, André. Acho que, enfim, eu busquei trazer isso na minha resposta anterior, né? Sim, tanto que muitas críticas, né, a Israel vão ser entendidas como antissemitas, né? E acho que isso é importante destacar. Há sobreposições entre antissemitismo e antisionismo. Por exemplo, uma vez eu estava numa dessas conversas aqui online e apareceu uma pessoa escrevendo: os sionistas mataram Cristo, sabe? Que é um antigo tropo antissemita, né? Ao falar que os sionistas dominam os meios de comunicação, ou que os sionistas dominam os bancos, né? Você simplesmente pegar mitos antissemitas clássicos, né, utilizados ali nas conspirações nazistas, e substituir por sionista, isso é uma sobreposição de antissemitismo com o antisionismo, né? E eu acho que isso, de fato, tem crescido por esse transbordamento, eu acho, do ressentimento que as pessoas têm com o Estado de Israel, né? Mas no meu entender, esse é um fenômeno existente, mas marginal, né? O principal fenômeno é a manipulação do antissemitismo, né? No qual críticas legítimas ao Estado de Israel são classificadas como antissemitas. E comparações, por exemplo. Existe essa definição de antissemitismo feita pela Aliança Internacional pela Memória do Holocausto, na sigla IRA, que defende que, por exemplo, comparações entre Estado de Israel e o regime nazista, ou dizer que o Estado de Israel é um empreendimento estruturalmente racista, são formas de antissemitismo modernas, do novo antissemitismo, como eles classificam. Isso é uma manipulação do antissemitismo. Isso não pode ser aceito, né? Só que, nesse momento, né, o general Pazuello, né, nosso ex-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, que, enfim, está no banco dos réus, nem sei por que também o general Pazuello também, não, enfim, tem que estar no banco dos réus o general Pazuello, né? A gente devia ter uma comissão da verdade do genocídio da pandemia, né, de Covid, para essas pessoas também irem para o banco dos réus, né? Hoje que estamos, né, vendo o Bolsonaro e companhia pelo golpismo, defende que, né, essa definição de antissemitismo do IRA seja adotado pelo Código Penal brasileiro, né? E o general Pazuello age em nome, né, do Estado de Israel e da Confederação Israelita Brasileira fazendo isso, né? Ou seja, do lobby israelense no Brasil. Então, isso é algo muito perigoso, porque isso gera censura, né? Já gera censura, mesmo não estando no Código Penal. Por exemplo, a minha universidade, que é a PUC São Paulo, adotou essa definição de antissemitismo, né, por pressão de uma organização chamada Stand With Us Brasil, né, dirigida pelo André Last, e da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que é filiada à CONIB. Então, portanto, na minha universidade, né,
a minha aula que eu dou sobre Palestina pode ser classificada como antissemita. E eu sofri punições por causa disso, né? Então, isso gera já um processo de censura, né? Mesmo que autocensura, muitas vezes. Eu tenho alunos que morrem de medo de se posicionarem em solidariedade com a Palestina, porque isso pode provocar, sei lá, suspeição, expulsão, né? Caso eles sejam enquadrados nisso. Então, isso vai gerando uma perseguição, né, o movimento Solidariedade com a Palestina, e vai gerando uma limitação da liberdade de expressão, liberdade de cátedra, né? Na Inglaterra, por exemplo, onde essa questão já é relativamente mais antiga, eles fizeram uma pesquisa em que eles verificaram 40 acusações de antissemitismo com base nessa definição de antissemitismo da IRA, né, em universidades do Reino Unido, e as 40 acusações eram infundadas, entendeu? Mas só que nesse processo, as pessoas já ficaram com medo, já sofreram, já ficaram deprimidas, né? Já gerou uma série de desdobramentos. Então, o sionismo é um instrumento da extrema-direita, é uma forma pela qual a extrema-direita se materializa no Ocidente hoje em dia, né? No mundo, de uma forma geral, porque no Ocidente ela atua através dessas dinâmicas de censura, e no Oriente se materializa através de bombas, né? Sim. Só complementando a minha pergunta, até pegando um gancho que você deu, incomoda você, e você que atua também pelo Vozes Judaicas pela Liberdade, quando se faz uma relação entre o sionismo e o nazismo? Não. Assim, essa coisa de nazi-sionismo eu acho cafona, por exemplo, né? Ou você colocar, né? Eu não acho que cabe, por exemplo. Essa coisa de sobrepor. Ou você colocar a suástica na bandeira de Israel também eu não gosto. Eu acho desrespeitoso, não sei. Mas comparar o regime nazista ao regime sionista, eu acho super cabível. Inclusive, eu aprendi isso com israelenses, né? Lendo israelenses que vendo a sua experiência no cotidiano de Israel, há muitos anos, muitos israelenses são estudiosos do nazismo, né? É uma sociedade que deve reunir, de alguma forma, a maior composição de estudiosos do sionismo no mundo, do nazismo no mundo, né? Proporcionalmente. Então, vários intelectuais desses já vinham fazendo comparações há muitos anos, ao nazismo dos anos 30. Muitos. A perseguição, a esse ultranacionalismo, né? Essa ideia do verdadeiro ariano, do verdadeiro israelense, né? E agora a gente tem visto intelectuais de extrema-direita israelense defenderem ideias comparando diretamente com o nazismo, como dessa ideia da zona de... Como eles falam? Dessa zona de influência, ou zona de... Tem um termo do nazismo, né, que justificava a colonização do leste europeu, né? E você tem artigos de opinião da extrema-direita israelense utilizando esse termo em alemão mesmo, né? Então, e essa xenofobia, enfim, tem toda uma dinâmica que o sionismo é comparável a todos os projetos de extrema-direita fascista da história, coloniais, principalmente, porque é um projeto colonial, mas também os ocidentais, né? Que o fascismo, eu gosto muito dessa ideia, com o colonialismo voltado para dentro, né? Então, o Césaire, né, o intelectual martinicano que elaborou isso daí. Então, antes do Hitler existir, existiram muitos Hitlers na periferia do mundo, na África, né? Então, o Cortés foi um Hitler, por exemplo, né? A gente pode comparar. Então, nesse sentido, né, é claro que é cabível. Só que buscam tornar incomparável porque, de alguma forma, busca tornar o Holocausto incomparável, né? Eu escrevi um artigo para o Intercept um ano passado, quando o Lula fez a comparação, né?
Porque o objetivo é tornar o Holocausto um genocídio incomparável, e dessa forma os judeus vítimas incomparáveis, né? Tanto que agora o Lula falou, é vitimismo. Eu estou de acordo que é vitimismo ficar chamando que tudo é antissemitismo, né? Porque o judeu sionista, ele não consegue sair do lugar de vítima, né? E o judeu não é mais vítima em lugar nenhum do mundo, entendeu? Porque o Não corre judeu... perigo, né? Oi? Não corre perigo. Corre perigo em Israel. Simplesmente, a Aqui gente não não. corre mais perigo de vida pela nossa própria pela nossa simples existência no mundo. Felizmente. Os meus avós corriam e fugiram da Polônia, né? Porque a existência deles enquanto judeus na Polônia era algo arriscado, e eles fugiram para o Brasil. E num lugar do mundo, né, o judeu, pelo simples fato de ser judeu, corre risco à sua saúde física, né? Que em última instância é o que o racismo leva, né? Como as pessoas negras aqui no Brasil, a simples existência de você ser negro é uma ameaça à sua existência física, ou palestino, né? Na Palestina, os imigrantes latinos, negros nos Estados Unidos, e assim por diante, né? Então, o judeu não está mais no lugar de vítima. Só que o sionismo instrumentaliza que isso é uma característica do judaísmo, isso é importante dizer também, porque a gente, né, o judaísmo o grupo, né, os judeus são um povo que realmente sofreu por séculos, milênios, perseguição, né? Então isso não é algo que também desaparece da noite para o dia, né? Mas esse histórico de perseguição, né, de alguma forma gera um vitimismo, né? Só que agora você não é mais vítima, você é o algoz, né? Bruno, Então, é importante a gente entender, porque vítima não é uma posição de... Oprimido não é uma posição ontológica, biológica, né? O fato de você ser judeu, você é eternamente oprimido. O fato de você ser negro, você é eternamente oprimido. Não! Né? O lugar de opressor e oprimido é dinâmico. Eu sempre cito o caso, por exemplo, dos holandeses. Os holandeses talvez seja uma das primeiras lutas anticoloniais da história, né? O movimento de libertação nacional de Castela, né? Contra a colonização, a ocupação colonial do reino de Castela sobre as terras holandesas, né? Exploração do povo holandês, se libertou e se tornou um movimento colonial. Eles que inventaram as plantations de monocultura escravocratas, né? Colonizaram a torta direito na África, nas Américas, na Ásia, facínoras, né? Hoje eles posam de bonzinho, mas são os facínoras, né? Então, colonizaram aqui o Nordeste do Brasil. Tem fama, inclusive, de bons colonizadores, né? O povo que orgulha de ser colonizado pelos holandeses, né? Então, você ter sido um colonizado não significa que você vai ser você não pode ser colonizador, pelo contrário, né? E os judeus, infelizmente, é apenas mais um exemplo da história da modernidade ocidental, né? Apenas mais uma vítima da modernidade ocidental que é instrumentalizada para ser algoz. Perfeito. Isso é muito bom a gente ouvir, Bruno, no sentido da sensibilidade, e a gente perceber o que é que pode machucar um judeu não sionista, sabe? Essa percepção até nas nossas expressões. Eu, graças a Deus, eu vejo hoje, né, falando contigo, que eu estou no caminho certo, né? Na separação, né, já há muito tempo. Todos lá na Palestina falam, né, em sua maioria, são antisionistas, não tem nada a ver com o judeu. A gente vê exemplos, Northernland é um grande exemplo, esse filme que é um palestino e um judeu, né, Norman Finkelstein e tantos outros escritores intelectuais, né, Einstein, né, se colocando contra isso. Então, isso não é histórico. Não pode jogar o judeu na cesta do sionismo. Muito pelo contrário. Tem que saber separar. Tem que saber separar, entender e conversar de uma forma
né, civilizada, né, e essas dicas que você acabou de dar, principalmente não botar a suástica na bandeira nazista, isso é importante para a gente entender e não machucar os nossos companheiros de luta. Isso é muito bom. Mas eu gostaria de avançar na seguinte pergunta, Bruno. Como opera a agência judaica e os elementos de ligação do Estado de Israel com as entidades sionistas? Sabemos, por exemplo, que movimentos juvenis recebem apoio financeiro, mas se comprometem a fazer oficinas de segurança e informações. Isso procede? Como pesquisador, tem noção desses fatos? Dos movimentos juvenis oferecendo treinamento aqui no Brasil, você quer dizer? Eu falo lá. Essa questão de eles quererem morte aos árabes, essa Aqui coisa. também, Bruno, você me ouve? Sim. Não, aqui também. A gente tem evidência em vários lugares da América Latina disso. Não, eu conto pela minha experiência quando eu era criança e participei de movimento juvenil sionista, que a gente passa pelo treinamento militar quando a gente é criança. Você aprende a fazer, né, sobrevivência em selva, sabe? Você aprende, por exemplo, eu sempre conto essas histórias. Quando você está no acampamento, as crianças são sequestradas, somem. E você tem que fazer a guarda da bandeira de noite, que é a bandeira de Israel. E você tem que ficar de guarda porque vai sofrer um atentado terrorista. Então, as crianças judias aqui de São Paulo, eu digo pela minha experiência, elas são feitas para ter medo, né? E é um medo que ele é simulado no acampamento, né? Porque no nosso dia a dia, enquanto crianças, né, em sua grandíssima maioria lidas como brancas aqui em São Paulo, em sua grandíssima maioria de classe média ou classe alta aqui em São Paulo, né? E no meu caso eu que frequentava o Clube Hebraica, que é um clube, né, de classe alta aqui em São Paulo, né, classe média alta. A gente não sofre isso. A gente não sente esse medo, né, pela nossa segurança no nosso dia a dia, né? Então, faz parte dos movimentos juvenis sionistas incutir esse medo, né? E simular o que é a insegurança que se vive em Israel, né? O que é a insegurança de ser um colono. Porque você ser um colono é inseguro. Sim, terra alheia, né? Você está expropriando terra alheia, né? Então, pergunta para o Bispo Sardinha, né, o que aconteceu com ele, o que os povos indígenas fizeram com ele, né? Ser colono significa você estar suscetível à violência dos povos indígenas, né? Então, é inseguro você ser colono, mas você gera insegurança ao mesmo tempo. A sua presença é uma presença opressiva, porque você está expropriando a terra indígena, né? Então você pode sofrer um atentado, né? E é essa a história do colonialismo, né? Só que esse que é a graça do sionismo, e eu acho que isso é particular na história do colonialismo, né? De você criar uma rede de colonos internacional, né? Que você fica o tempo todo atraindo colonos de diversos países a partir do seu pertencimento étnico. Eu não lembro de outro colonialismo que fazia isso. Isso é louco. De verdade, não lembro. E de uma forma constante, né? Então, eu não lembro de outro colonialismo. O sionismo vai ter suas particularidades, né? Como a ausência de uma metrópole consolidada, por exemplo, né? Como, por exemplo, os portugueses, né? Não só portugueses participaram do assentamento aqui no Brasil, né? Mesmo no período pré-independência, né? Vinham colonos de outras nacionalidades, mas Portugal era a metrópole central e o Reino Unido meio que desempenhou essa função para o movimento sionista, mas não, né, o movimento sionista tinha suas entidades internacionais que vocês citaram, a Agência Judaica, a Organização Sionista Mundial, né, e o Fundo Nacional Judaico, que de uma forma vai criando conexões entre esses vários braços coloniais do sionismo espalhados ao redor do mundo inteiro, né? Por exemplo, agora está tendo eleições para você participar do Congresso da Organização Sionista Mundial.
que congrega judeus do mundo, sionistas do mundo inteiro, que eles vão lá decidir sobre os rumos do colonialismo, né? E eles fazem isso há mais de 100 anos. Fazem isso há 120 anos, 130 anos, né? Então, as comunidades judaicas do mundo inteiro são instrumentalizadas em prol do movimento sionista e aderem a isso, né? Aderem ao projeto colonial e defendem com unhas e dentes o projeto colonial no mundo inteiro, né? E certamente essa presença, essa instrumentalização da diáspora judaica no instrumento, né, de defesa ativa do sionismo, né, é uma das forças do Estado de Israel, certamente, né? Porque e eles partilham muito conhecimento, eles partilham táticas, eles partilham, né, financiamentos, né, que vão se mutuamente reforçando, né? E o que é interessante também, por outro lado, o movimento palestino buscou espelhar isso de alguma forma, né? Com a OLP, né? E isso eu acho uma pena, né? Essa decadência do LP, né? Imagina se o movimento palestino tivesse essa força que teve, como nos anos 60, 70, 80, de fazer congressos, de debater, e de chegar em consensos, de chegar em agendas, né? Só que, putz, desde 88... Não só, né? A intelectualidade palestina era bem outra, né? Mas nem só acho que o sequestro do LP por esse parcela do Fatah, né, a partir de Oslo, e a manutenção disso, né? Tanto que eu sou defensor dos movimentos diaspóricos palestinos que defendem uma revisão profunda do LP, né, um novo caminho para o movimento palestino. Eu acho que a libertação da Palestina passa por isso também, por uma reordenação da diáspora palestina, né, para conseguir enfrentar o lobby sionista israelense de uma forma mais efetiva. Perfeito, concordo plenamente. Opa, Bruno, boa noite. A gente já se viu, já te entrevistei acho que 2 vezes. Sim. Dividimos um espaço também. Eu tenho uma pergunta que é meio reiterativa, né? Mas o momento agora é outro. Então, pelo menos para quem está de fora, você observou que após o 7 de outubro de 2023, teve um despertar muito grande de um judaísmo não sionista. Isso é visível. Para quem não é da comunidade, é visível, porque ganha, perdão a redundância, ganha uma visibilidade para além do próprio entorno. Aí, eu sei que não é a questão central hoje, mas esse despertar desse judaísmo não sionista reivindica a tradição humanista Yiddish, por acaso? Reivindica... Você falou da modernidade, né? Mas, assim, a gente deve a modernidade, em parte, a esses eurojudeus progressistas, que ajudaram, por exemplo, a construir as correntes socialistas mundiais. Né? Não só, mas também. Então, tem essa reivindicação, essa identificação e reivindicação? Eu acho que isso é um processo de construção, né? Eu acho que... eu vejo isso... É um processo de redescobrir uma ancestralidade aí, né? Que eu vejo acontecer, por exemplo, em movimentos negros, né? Em movimentos de outra natureza, né? Que buscam redescobrir uma ancestralidade que, de alguma forma, foi apagada pelo mainstream, né? E a recuperação dessa ancestralidade se tornar um instrumento de insurgência, né? Então, eu posso contar do meu ponto de vista. Eu acho que, falando, por exemplo, da experiência estadunidense, né? Lá é onde o não-sionismo foi mais forte, né? E ele nunca deixou de existir, e ele tem sido revigorado, né? De uma forma bastante decisiva. Mas eu, por exemplo, eu nunca fui para os Estados Unidos, já conversei com
vários companheiros, né, do movimento judaico antisionista dos Estados Unidos, da Argentina, né? A gente no Val Judaicas por Libertação está num esforço de criar uma rede latino-americana de judeus antisionistas, né? A gente faz parte do movimento Global Jews for Palestine, né? Então a gente faz parte de articulações judaicas antisionistas. Eu acho que há um esforço, né, de recuperação dessa tradição judaica comunista, né, do qual o livro da Aline Clemesha, né, que felizmente foi recentemente reeditado, conta muito dessa história, dessa contradição aí dos judeus com a modernidade, com o nacionalismo, com o comunismo, com as esquerdas, né? Então, faz parte, a nós no Vozes é uma parte de um esforço nosso, né? Até porque, por exemplo, né, a Casa do Povo aqui de São Paulo, que é fruto, né, dessa tradição judaica comunista, né, yiddishista, né, porque a Casa do Povo, para quem não conhece, né, é um importante edifício aqui no bairro do Bom Retiro, que era o tradicional bairro judaico, né, aqui em São Paulo, foi criado no pós-guerra como parte do ICUF, né, que o ICUF era, de uma forma, uma internacional yiddishista, né, que buscava preservar o Yiddish ao redor do mundo, né, e que foi relevante até os anos 80, digamos assim. E que, de alguma forma, girava em torno também dos Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, né, e de outros esforços, né, não sionistas, né, porque em vários locais do mundo os movimentos yiddishistas se opunham aos movimentos hebraicistas, né? Os movimentos, então você tinha, através de uma disputa da língua e da educação, por exemplo, das escolas e tudo mais. Meu pai, por exemplo, quando ele era criança, ele estudou na escola Shalem Aleichem, né? Que ficava na Casa do Povo, que era uma escola yiddishista, né? Dirigida por judeus comunistas, que inclusive participaram da resistência à ditadura. Então, nesse sentido, né, a gente busca reivindicar a Casa do Povo como parte dessa tradição, mas o problema é que a Casa do Povo não representa mais essa tradição, né? E eu acho que isso vale, por exemplo, para o ASA, né, que é a Associação Shalem Aleichem, né? Era o que eu ia te perguntar, a do Rio de Janeiro, de Botafogo, né? Rio de Janeiro também, pior ainda, eu diria, porque aqui em São Paulo, pelo menos, a Casa do Povo tem uma vitalidade ainda, porque a nova direção da Casa do Povo, né, Benjamin Cerussi, ele conseguiu trazer de novo uma vitalidade interessante para a Casa do Povo, para além da questão judaica, da questão palestina, da questão israelense, assim, sabe? Então a Casa do Povo é um espaço importante para São Paulo, sabe? Embora nessa questão palestina ainda tem muitos limites pela forte presença do sionismo dentro da Casa do Povo. Então, de alguma forma, a Casa do Povo sempre teve sionistas, mas a Casa do Povo passou a ser dominada pelo sionismo, e hoje, embora não seja um braço do lobby pró-Israel, não é um braço do lobby pró-Israel, mas também não é um espaço de construção da solidariedade com a Palestina, entendeu? Tem uma disputa ali, pela Casa do Povo interna, né? Eu nem faço parte disso, mas eu sei que tem essa disputa. Se eu faço parte dessa disputa, eu faço parte do lado de fora, né? Como eu estou fazendo agora, por exemplo. Então, nesse sentido, recuperar essa tradição, acho que faz parte desse esforço, né, das comunidades judaicas antisionistas, e faz parte do meu interesse, inclusive, pessoal, do nosso coletivo. Acho que tem debatido bastante nisso, então acho que inclusive aqui no chat, né, o Mohamed citou o Léo Huberman. O Léo Huberman é herdeiro, né, dessa tradição judaico-comunista, né, um pouco mais tardio do que o movimento do operariado judaico europeu, ali do começo do século XX, né, o Huberman acho que era estadunidense, né, não sei de nascimento, né,
Mas eu não sei se eu tenho familiaridade direta com ele. Eu gosto de pensar que sim. Bruno, só para registro, em Porto Alegre tem um clube de cultura. Ele foi praticamente fundado por duas correntes. Uma era não só o irmão, mas o irmão e um grupo associado ao Alexandre Scliar, irmão de Moacir. Moacir é muito famoso, conhecido, médico, escritor. Alexandre Scliar era um livreiro de formação anarquista. E junto ao setor judaico do Partidão, eles fundam uma espécie de um frentão, um clube de cultura, que fica no bairro do Bonfim, né, que é um bairro de concentração judeu em Porto Alegre, e até hoje ela é uma instituição que resiste, é muito viva lá. Às vezes que eu frequentei ainda tinha uma geração essa antiga do Partidão de judeus não sionistas. E como registro também, quando eu era secundarista, da década de 80, ainda havia o setor de estudos judaicos no Partidão. E ainda tinha algum tipo de diálogo com a ASA de Botafogo no Rio de Janeiro. Depois realmente não sei mais. Mas disso eu tenho certeza. Não, acho que acabou. Não existe desde os anos 80, né, os setores judaicos. Eu sei da história daqui de São Paulo, que é algo ali do começo dos anos 80, né? Quando, né, passa pelas disputas com a Casa do Povo, né? O pai do Breno Altman, né, era o dirigente, né, da Casa do Povo e do setor judaico do PCB, né? Então passa por essas disputas. Eu sei que teve em Curitiba, no Rio de Janeiro, acho que em BH também, né? Mas isso foi dissolvido junto com o fim da União Soviética, né? Vou fazer o último passo para vocês dois, aí cada um faz uma, pode ser? Pode. Rapidinho. Só para não perder embalo. É rapidinho, André, só para não perder embalo. Juro. Tá. Eu sei que a gente está numa era iconográfica, né? De iconização, até o termo em inglês é esse. Já pensaram em resgatar a presença, a memória da Yara Evelberg? Então, quando teve uma celebração uma celebração, né? Quando teve o ano passado, quando a gente fez um processo de memória aí dos judeus que tombaram, né, na resistência à ditadura, né, não somente a Yara, né, mas também o Herzog, a gente fez uma reivindicação, nós, no Vozes, dessa memória, né? E a gente sofreu uma retaliação por parte do movimento sionista, dizendo que não há provas de que eles não dá para saber se eles não eram sionistas, né? Ou seja, mas assim, se você não está se posicionando em apoio ao Estado de Israel, né? Eu não conheço a intimidade da Yara Evelberg, os posicionamentos, solidariedade com a Palestina, por exemplo. Eu não sei dela, do Herzog, né? Mas o não-sionismo, nesse contexto, costumava ser, não necessariamente uma solidariedade com a Palestina, costumava ser luta nacional, né? Ou seja, ou você era um não-sionista, se engajava na sua luta nacional, ou você era sionista, se engajava na luta pelo Israel, né? Então, automaticamente, quando você estava na luta nacional, né, você não era sionista, né? Normalmente era assim que se organizava a divisão das lutas, né? E você teve, a Yara não era do setor judaico, por exemplo, ela fazia parte das lutas gerais, da resistência armada, né? Porque o PCB não se juntou à luta armada, né? Então, você tinha uma diversidade de judeus comunistas, né, que não viam na adesão ao sionismo uma forma de lutar pela libertação, pela emancipação, né, de uma forma geral dos judeus e de todas e todos, né? Mas isso é uma disputa aí, né? Porque daí por parte de uma esquerda sionista, daí tem um lance de quando você reivindica uma história do judaísmo não sionista, como esse judaísmo revolucionário, insurgente e assim por diante, né? Tem uma história de dizer como se apenas os judeus não sionistas fossem revolucionários insurgentes, como se os sionistas não tivessem desempenhado, né? Mas, por exemplo, a gente sabe de acordos que tinha entre as entidades sionistas com a ditadura para
evitar a perseguição aos sionistas socialistas, né, durante a ditadura, e durante a ditadura a maioria dos sionistas socialistas foi para Israel, né, principalmente depois de 67, né, quando Israel ganha a Guerra dos 6 Dias, e daí tem o AI-5, né, em 68. Então, esse período de 67 e 68 é o período que muitos judeus de esquerda, sionistas, né, vão para Israel, vão e ficam, né, não vão fazer parte da luta brasileira, né, ou seja, então, de fato, aí não tem isso, uma grande figura judaica que era defensora do sionismo e que participou da resistência à ditadura nesse período. Não tem essa figura. Isso é um mito, né? Mas daí tem essas disputas internas aí dentro do campo judaico, digamos assim. Nesta edição do Oriente Médio Revista, estamos contando com a presença do professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Bruno Huberman. Lembrando a quem nos acompanha de deixar aqui o seu like no vídeo desta transmissão. E para quem puder contribuir com o programa, é só acessar aqui o Pix que aparece em nossa tela. Não esqueça também de curtir nossa página no Instagram, no @Oriente Médio em Revista. Professor Bruno, o senhor tem mais um tempinho, não tem com a gente? Sim, pode. Ou já está na hora? Bem, minhas filhas dormem. Então, tem mais uma pergunta aqui. Bem, na linha de difusão do conhecimento, quais obras em português nosso público pode pesquisar para ter mais conhecimento sobre a tradição do judaísmo humanista, que tanto contribuiu para o pensamento socialista e para a própria construção da modernidade? Tem alguma dica, Bruno? Claro, eu mencionei esse livro da Aline Clemech, professora aqui da USP, Marxismo e Judaísmo, relançado pela editora Boitempo, numa edição muito bonita, inclusive, e que é uma contribuição global, assim, né? Ou seja, é um dos principais livros mundiais desse tema, né? Com contribuições inovadoras para essa discussão, né? E caso a pessoa possa ler inglês, recomendo o trabalho do Enzo Traverso, né? Que é um judeu italiano, né? Que está hoje em dia baseado nos Estados Unidos e que tem um trabalho excelente também nesse sentido, mas é um trabalho ainda mais denso em inglês, né? Ainda não foi traduzido, infelizmente, o Traverso. Esses trabalhos do Traverso, né? Os trabalhos sim, mas esse. Bruno, a minha percepção, e não é de hoje, faz tempo, né, é que Israel é um Estado fundamentalista. Usa o sionismo, uma ideologia, uma religião, né, faz uma ligação, toda ela, e hoje existe uma religião, né, oficial, né, todo um aparato. Os palestinos vivem o apartheid, né, lá isso, né, não tem como negar, né, isso é fato. Vemos isso acontecer o tempo todo, os muros, a dificuldade de locomoção, trabalho e tudo mais. Te surpreende essa ligação de Israel com Daesh, com o ISIS, o Estado Islâmico, agora para Gaza? Então, pelo que eu entendi dessa ligação em primeiro lugar, né, acho que a ligação física, né, depois eu tenho uma similaridade que eu acho interessante, né? Pelo que eu entendi dessa ligação, né, eu não tenho certeza ainda, pelo que eu li, eu tentei ler o máximo que eu pude, se esse grupo apoiado por Israel dentro da faixa de Gaza, né, esse grupo miliciano, a gente pode dizer, né, que tem roubado ajuda, né, que eles têm buscado fortalecer para servir de um antagonismo armado ao Hamas dentro da faixa de Gaza, se ele é literalmente filiado ao Estado Islâmico ou não, né? O que eu li é que o que se sabe é que eles têm relações de parceria com milicianos, de uma forma assim, do Estado Islâmico, no deserto do Sinai, né? Que fazem tráfico de pessoas e tráfico de mercadorias, né? Porque o Sinai, para quem não sabe, né, é um deserto bastante vasto, né, no Egito, e que por disputas históricas entre Israel e o Egito ele é desmilitarizado, né? E consequentemente se tornou um espaço dominado pelo crime, né? E mais recentemente, né,
com a ascensão do Estado Islâmico, o Estado Islâmico passou a ser um dos grupos criminosos que atua nessa região, né? Principalmente traficando pessoas, por exemplo, refugiados sudaneses, né, que buscam asilo ou no Egito ou em Israel, né? Eritreios e tudo mais, né? Um lugar, uma região muito perigosa, né? Que não se recomenda ir sozinho de jeito nenhum, né? Então, o que eu sei é que esses grupos têm conexões com o Estado Islâmico no Egito para facilitar na entrada de armamentos, para facilitar na entrada de demais mercadorias, né, para o suprimento deste grupo, né? E tem contado com apoio israelense, né, inclusive também nesse sentido. Mas eu não sei se é um grupo do Estado Islâmico, né? Isso eu não consegui confirmar, né? Se a gente pode dizer isso, né? Mas de qualquer forma, ou seja, está apoiando um grupo que de alguma forma é parceiro do Estado Islâmico, ou seja, não é antagônico ao Estado Islâmico. Acho que isso a gente pode dizer com bastante segurança. Sim, né? exatamente. Porque eu acho que seria a história, se um grupo fosse um grupo do Estado Islâmico, a história seria diferente aí. A gente está vendo uma guerra civil muito mais dura dentro da faixa de Gaza do que no momento, assim, eu acho. Sabe? Porque se fosse do Estado Islâmico, o Hamas já estaria caindo matando pesado em cima desses grupos. Coisa que eu não vi ainda acontecer, né? Então, pode ser que isso venha acontecer, mas esse esforço israelense é o esforço que o imperialismo faz no Oriente Médio, né? Foi isso que eles fizeram na Líbia, isso que eles fizeram na Síria, isso que eles fizeram no Iraque, né? Eles ficam armando grupos fundamentalistas para servir de oposição, né, aos grupos anticoloniais, como o caso do Hamas, e para provocar a destruição completa dessas sociedades. Ou seja, eles preferem a destruição das sociedades, né, do que você ter um líder político relativamente opositor, né? Como, por exemplo, Gaddafi, Assad. Enfim, eu não vou ficar aqui defendendo Gaddafi e Assad, né? Não é a tarefa. Mas eles não tinham uma coesão das sociedades, né? Você tem a mesma opinião que a minha. Ruim com eles, pior sem eles, principalmente Isso. Exatamente, né? Então, ou seja, em vez de você apoiar, é uma lógica Guerra Fria, né? De você apoiar um movimento revolucionário opositor, só que o movimento revolucionário opositor ao movimento apoiado pela União Soviética, digamos assim, que seria apoiado pelo Irã, nesse caso, né? Aliado do Irã, né? São movimentos destruidores, né? Fundamentalistas, maníacos. Maníacos. Que é o caso do Estado Islâmico. Então, em relação à questão, então, a sua pergunta acho que tinha essa parte do fundamentalismo. Né? Eu vejo o Estado Islâmico fazer um fundamentalismo com o Islã de uma forma semelhante ao que o sionismo faz com o judaísmo. Sim, eu vejo semelhanças. Né? Particularmente nessa fração carranista do sionismo, que é essa fração mais brutal, né, representada pelo Itamar Ben-Gvir, né, pelo Smotrich, do qual o Netanyahu faz parte atualmente. Né? Netanyahu se tornou um carranista, de alguma forma. Né? O carranismo é esse movimento fascista, né, fundado a partir do Meir Kahane, né, que era um supremacista branco judeu estadunidense, né, que no contexto que iniciou a sua vida de terrorista, né, enfrentando o movimento negro nos Estados Unidos. Ele foi expulso de alguma forma nos Estados Unidos e foi viver em Israel e formou-se o movimento do supremacista terrorista em Israel, né? Mas não é que o carranismo é algo que vem de fora, né? De alguma forma, ele encontrou uma atração ali, né, dentro do movimento sionista, né? Porque o sionismo, como um movimento colonial, sempre foi um movimento essencialista, sempre foi um movimento exclusivo para os judeus, né? Que a gente chama de identitarismo, né, hoje em dia, de alguma forma, que é uma característica do fascismo, né? Ou seja, a Alemanha somente para os alemães, né? E existiram sionistas que buscaram tornar o sionismo plural, né?
mais democrático, né? A gente vai para a história do sionismo, tem essas pessoas, essas figuras, né? E ainda existem essas figuras que defendem mas eu acho isso ilusório. Ilusório. Né? Eu não acho que você pode desfascizar, entendeu? Difícil. Você teve que destruir o nazismo, sabe? Assim como você tem que destruir o Estado Islâmico. Você vai ter que destruir, de alguma forma, o regime sionista, entendeu? Eu não sou radicalmente contra, a existência de alguma forma de identidade nacional judaica ali na Palestina e que isso componha um Estado pluriétnico na Palestina. Né? Você tem que, de alguma forma, permitir que isso exista, assim como o nacionalismo alemão foi reconstruído de alguma forma, assim como você tem que permitir a existência de nacionalismos islâmicos, né, na região. Né? Como, por exemplo, o exemplo iraniano, é uma forma de nacionalismo islâmico mais plural, mais democrático, que certamente tem seus problemas, a gente faz aqui as nossas críticas e tudo mais, mas da mesma forma como... Só que isso que eu estava falando para os alunos essa semana, né? A islamofobia faz a gente entender todo o nacionalismo islâmico como a mesma coisa, como se o Irã fosse a mesma coisa que o Daesh, né? E é isso que eu busco defender. A gente não vê todo o movimento negro a mesma coisa. A gente não vê todo o movimento árabe a mesma coisa, né? É assim como todo o movimento judaico não é a mesma coisa, e assim como todo o movimento islâmico não é a mesma coisa. Né? É possível você ser um movimento que parte de uma identidade e caminha para algo universal e plural, né? E você parte da identidade e busca se manter essencialista. Né? Eu acho que o movimento sionista ele já naufragou. Né? Ele poderia ter sido plural nos anos 30. Né? Ali eu acho que ele estava em disputa, nos anos 30, 40. Mas depois da construção do Estado de Israel, ele foi para um destino que acho que é o destino de Estado fascista que leva ao suicídio, que leva ao extermínio, como a gente tem visto nesse contexto. Né? Mas eu acho que também não tem como salvar o Daesh, né? Fazer o Daesh em algo mais plural. É extermínio. Assim como a gente teve que acabar com o Mussolini, a gente teve que acabar com o Hitler. Teve uma pesquisa do Haaretz, né? Que publicou que 82% dos judeus sionistas que estão morando lá, né, são a favor da expulsão, do genocídio, na verdade, né, brutal. E 54% querem expulsar os próprios árabes que já estão em Israel, né, que representam 1,5, 1,6 milhões de pessoas que estão lá. Né? Essa sociedade não está doente, não, hein? Por já pensar assim, fazer morte aos árabes é um grito tão comum, né? Essa coisa toda. Isso é característica de sociedade fascista. Né? Nazista. O fascismo é algo que se populariza, né? Algo popular. Né? Então, não é que existe uma divisão aí da classe dirigente do povo, né? No qual o classe dirigente está sequestrando o povo que tem uma opinião diversa. Né? A gente não vê assim, né? Não existe movimento guerrilheiro judaico contra o Estado de Israel nesse momento. Não existe resistência ao que o Netanyahu faz. Existe divergência, existe protesto, né? Que estão crescendo, felizmente. Né? Protesto contra a guerra. O protesto, até pouco tempo atrás, era pela libertação dos reféns. Agora é contra a guerra, contra o genocídio. Então, isso é algo bom. A esquerda sionista está se radicalizando, mas eles não romperam com o sionismo. Né? Então, eu acho que eu verei esperança na sociedade israelense quando eu ver a insurgência do movimento judaico de resistência verdadeiro, né, ao sionismo e à classe dirigente. Mas daí é difícil, porque geralmente os israelenses antisionistas eles vão para o exílio. Difícil você criar uma força nesse sentido, porque a existência lá, quando você é antisionista, é insuportável, né? Diferente da existência de um antisionista aqui no Brasil, que, enfim,
Dentro da comunidade judaica é difícil quando você é antisionista, mas você vive no Brasil com a sua maior tranquilidade, né? Eu diria que a maioria da sociedade brasileira é antisionista, talvez, se a gente fizer uma pesquisa, né? Não sei se é a maioria, mas seria algo dividido, pelo menos, eu diria, aqui em São Paulo, sabe? Então, você tem na esquerda, a esquerda é antisionista, né? A gente vai ter esse ato agora, nesse fim de semana, a esquerda de uma forma unânime participando. Então, é uma coisa que não existe isso em Israel. Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da PUC. Estamos chegando ao final do programa, dada a hora, né? Você pode apresentar suas considerações finais e, claro, agradecemos aqui em nome da audiência, né? Tem mais alguma pergunta, Bruno Biaclini? Só uma sugestão. Tá até me chamando a TV aqui, vou ter que sair. Bruno, como é que a gente faz para te ler? Para não ser só indexador, né? A gente sempre pergunta para quem tem obra, tem publicação. Divulgar um pouco teus escritos para nós também, por favor. Claro, eu tenho muito trabalho acadêmico, né, caso alguém tenha interesse, enfim. Minha pesquisa são principalmente sobre o que eu chamo de colonialismo neoliberal, né, ou seja, mistura entre colonialismo e neoliberalismo na Palestina e outras coisas. Então, tem as páginas acadêmicas, tipo ResearchGate, essas coisas, vocês conseguem achar meus artigos. E eu tenho um livro publicado, que é minha tese de doutorado, que chama Colonialismo Neoliberal em Jerusalém, publicado aqui pela editora da PUC, a EDUC, né? E que está à disposição, você acha na Amazon, né? Você compra o e-book, e rapidinho já está aí nos seus meios digitais, né? E fica de consideração final, enfim, a defesa do momento atual da luta, solidariedade com a Palestina aqui no Brasil, que está defendendo o rompimento de relações diplomáticas e econômicas do Brasil com Israel, né? Está na hora do presidente Lula parar de falar duro e agir manso e começar a agir duro com Israel, né? Porque o Brasil está sempre encontrando esses subterfúgios, tipo, o Brasil não está concedendo agrimã para o embaixador israelense no Brasil, o Brasil, sei lá, veta uma compra de alguns veículos militares. A gente apoia tudo isso, né? Mas acho que está na hora de fazer decisões um pouco mais duras, como o que a Colômbia fez, como o Chile está fazendo agora, o Boric está fazendo embargo militar a Israel, né? Então, eu acho que, enfim, está na hora de avançar, porque o povo palestino não pode mais esperar. Valeu, Bruno. Muito obrigado. Um grande abraço. Imagina, obrigado, Bruno, né, pela essa aula, essa clareada em tudo, né? E essa posição tão firme, tão legal, que eu apoio 100%, né? Obrigado pelo seu tempo, seu carinho, seu respeito. Obrigado, Mohamed, Bruno, André, foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu. Gente. Um abraço. Mohamed, tem aí aquela agendinha? Tem sim, né? Então, nós temos deixa eu ver aqui, né? Desculpa. Opa! Tem como subir o card? Deixa eu ver aqui. Aí, ação redes sociais, ela acontece no dia 11, né? A partir do dia 11 às 12 horas. Quinta-feira. Isso, Quarta. pedindo para romper, né? Que o Lula rompa com Israel, né? E vai ter também a marcha, né? A próxima, por gentileza. Marcha Global por Gaza, às 16 horas, no dia 15, né? Em Roraima, né? Então, como podem ver, e o que o Bruno falou, né? Huberman à esquerda, né? Com a gente. Toda ela em Roraima. E é isso aí, gente. Bruno, tem aquela palhinha final? Tem, mas o editorial é seu, lembra? Vamos fazer no final, como a gente combinou? Não, manda aí a palhinha final, até dada a hora, entendeu? Tá, não, tudo bem. Pessoal, é o seguinte, ó, vamos só conversar, não bota editorial, não. Isso que o Bruno Huberman falou, ele tem razão, tá? O acordo que desmilitariza a Península do Sinai, tá? A Península Desértica, que fica entre o Egito e a faixa de Gaza, ela faz com que o território seja muito fértil para a economia do crime. E aí, tem uma
Teve um início de guerra civil no Egito na década de 90, quando uma fração da Irmandade Muçulmana, que é um partido político que existe em vários países, é poder na Turquia, é o mais votado na Jordânia, é oposição na Tunísia, que tem um governo civil com sindicalismo forte, era oposição no Egito, criou um braço insurgente chamado Grupo Islâmico Armado. Esse braço tinha operando no Egito e na Argélia. Uma parte desse Grupo Islâmico Armado, salafista, suni, né, o termo, eu não falo árabe, né, eu sei algo de árabe, mas esse termo eu conheço. Takfiri, né? Takfir seria quase que portador de todo o mal, né? É como se fosse o demônio incorporado, sabe? É uma coisa horrível. É uma fátua permanente. Se você é um takfiri, o fiel a Allah, o fiel a um profeta, ele tem que te eliminar porque você porta o mal. Essa é a estupidez da imprensa brasileira quando associa, por exemplo, a Al-Qaeda ou Daesh ao Hezbollah. Porque a obrigação do Hezbollah é literalmente eliminar fisicamente um takfiri. Pois bem. Gente, esse clã Al-Shahab, ele é tão conhecido, já foi até peça de propaganda de Israel naquelas séries de Netflix deles. Tem uma temporada, acho que é a terceira temporada do Fauda, que esse clã aparece e ele opera como um elemento de ligação e apoio ao Shabak, que o inimigo chama de Shebeh, que é a polícia... seria a polícia política interna do Estado sionista. Tá bem? Então, tanto a existência, não do clã, que é uma família muito grande, mas desse braço criminal desse clã, e o enlace com o Daesh no Sinai, já era meio que conhecido. O que não se sabia era que eles estavam operando durante essa campanha da fome como arma de guerra. E aí eu vou agregar, é spoiler que chama, né? O nosso convidado, sem ser da semana que vem na outra, que conhece muito dessas relações aí, também a Patrícia Palestino com o Mohammed, disse o seguinte: o que eu sei é que estava todo mundo preso ou em liberdade condicional em Gaza por volta de outubro de 23. Sim. Então, eles só existem porque alguma estrutura jurídica formal havia em Gaza para processar o criminoso e encarcerar. E não era um fuzilamento sumário. É muito sério matar uma pessoa. Ainda mais com família extensa. O Mohammed sabe o que eu estou falando, dá um quiprocó de décadas. Mesmo sendo um portador de todo o mal. Enfim, ironia do destino, André e Mohammed, que nos acompanha. E não é que basicamente aqueles que viviam de trair o seu próprio povo, Sim, perfeito. contrabandeando bens de altíssimo valor, agora são de drogas também. invasor. Se vale o consolo, eu termino com isso. Não tem nenhuma novidade. O Império Britânico era craque em recrutar soldados de uma área colonizada e colocar para lutar na outra. Não precisa chegar tão longe. Na Guerra das Malvinas, a Inglaterra mandou um regimento de Gurkhas. Um Gurkha mora logo ali, no Nepal, amigo. Então, tiraram os caras do Nepal, era o regimento de Hong Kong, né? E foi lutar na Guerra das Malvinas. Os Sikhs lutaram em todas as guerras britânicas possíveis e imaginárias. E, aí sim, vou fazer a comparação, a ofensiva nazista no leste europeu contou com toda a sorte de colaboradores. Toda a sorte. Incluindo opositores ao modelo soviético na Ucrânia, cujos herdeiros políticos hoje lutam ao lado do comediante de Kiev. Vou ficando por aqui. Obrigado. Até semana que vem. Essa edição de Oriente Médio em Revista fica por aqui e esperamos você no nosso próximo episódio aqui no canal. Nosso programa conta com a produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dalalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. Contamos também com a participação especial de Mohammed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid
e genocídio. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também a deixar o seu like aqui no vídeo desta transmissão. E a quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix está passando aí na tela. Lembrando que Oriente Médio em Revista está também no Instagram. Nos siga no @Oriente Médio em Revista. É importante dizer que nosso programa é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN, Canal da Geopolítica, Brasil de Fato Rio Grande do Sul e aos sábados, no canal da revista Fórum. Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto de Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima e um grande abraço. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo no canal do jornal O Coletivo no YouTube.